Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula, nossa terceira aula, nesse formato da nossa disciplina Documentos Oficiais e Correspondência Militar do nosso curso de habilitação de oficiais. Espero que todos estejam bem. Na última aula, nós começamos a tratar dos elementos de textualidade, falamos sobre coesão, falamos sobre coerência, tratamos de conteúdos que já tratamos em salas de aula, fomos um pouquinho mais adentro. E hoje nós vamos continuar, terminar, na verdade, essa situação desse conteúdo e vamos também tratar de algumas situações que devemos evitar dentro do texto. Lembro que todas essas características, elas estão introduzidas na situação da produção de textos oficiais. Não estamos trabalhando aqui de forma aleatória, muito pelo contrário, essas situações se fazem muito pontuais, muito contundentes na hora de produzirmos textos oficiais. Vamos lá? Bem, na letra C, na letra A tratamos coesão, na letra B coerência, vimos na última aula. Hoje, letra C, intencionalidade textual, o próprio nome já diz. Lembre-se que eu falei com os senhores e senhoras na última aula. Se quiserem lembrar dos conteúdos, lembre do nome ou da sua intencionalidade quando o próprio nome já diz, gente. Olha, a intencionalidade do texto, ou seja, todo autor do texto tem uma intenção. E ele, para que essa intenção ela seja levada ao sucesso, ela tem que estar carregada de um esforço desse produtor do texto em fazer com que o texto seja eficiente e capaz de satisfazer os seus objetivos. Ou seja, ninguém prepara um texto, né, para nada. Né? Quando o texto é produzido, ele tem uma finalidade. Ou seja, esse texto produzido ele tem que ser compatível com as intenções comunicativas de quem produziu. Ou seja, se eu tenho a ideia de retratar uma ocorrência policial, se eu tenho a intenção de fazer uma solicitação ao comando geral ou algum elemento externo da corporação, esse texto tem que ser fluido, ele tem que ser direto, ele tem que ser preciso, ele não pode deixar rastros de dúvidas. Ou seja, o empenho do autor em construir um texto coerente, coeso, olha as palavrinhas mágicas aí aparecendo de novo, coerência e coesão, e esse texto deve atingir o objetivo que se tem em mente, ou seja, a comunicação, o que é que eu quero com ele. Né? Isso diz respeito ao valor ilocutório. O que é isso, tenente? Né? O que o texto pretende falar. Então, quando nós vamos produzir um texto, nós temos que primeiro planejar esse texto. Esse texto não pode sair de forma aleatória. Então, eu tenho que estabelecer quais são os parâmetros que eu quero tratar nesse texto, o que é que eu quero tratar nesse texto, o que eu pretendo falar nesse texto, qual é a linguagem. Tenho que pensar para quê, para quem, né? O que eu vou falar. Todas essas perguntas, o texto tem que responder. Se o texto já te responde essas perguntas, então o texto está perfeito. Tá? Então, vamos lá. Aceitabilidade textual. O nome já diz, né? Para que o texto, né, seja aceito, ele tem que trazer consigo essas características que nós estamos trabalhando aqui, né, com os senhores e senhoras. Ou seja, a expectativa do leitor de que o texto tenha coerência, coesão, olha aí, mais uma vez, certo? Além de ser útil e relevante. Também não há nenhuma objetividade, mesmo que o texto traga coesão e que ele traga coerência, que ele seja todo pronto e acabado, mas que ele não seja útil e relevante no sentido de transmitir o que ele quer transmitir. Eu posso ficar divagando as ideias sem perder a coesão nem a coerência, mas eu posso também não estabelecer a situação que ela traz aqui embaixo. Essa própria a Grícia Costa Val, são autoras que trabalham muito com a situação de produção de texto, ela diz assim, ó, esse texto tem que ser cooperativo, ele tem que trazer uma qualidade e ele tem que trazer quantidade também. Cooperativo no sentido de que o autor responda às necessidades do recebedor do texto. Né? Que ele tenha autenticidade, ou seja, que o texto seja puro e preciso no sentido de transmitir a ideia de quem, né, produziu esse texto. E que ele tenha informatividade, essa situação da quantidade, que ele me traga uma informação, né, dentro dele. Refere-se ao esforço que o receptor faz
para calcular o sentido do texto, utilizando as pistas fornecidas pelo produtor. Aí você vai me dizer, tenente, então é aquela situação que o senhor falou na aula anterior, que o texto também, para que ele seja apreendido, necessita de uma ação do interlocutor, ou seja, de quem recebe esse texto, tá? No sentido do esforço de receber essa mensagem. Eu vou fazer esse esforço, mas esse esforço tem que ser facilitado por esse sentido cooperativo, né? Porque o texto tem que trazer qualidade, o texto tem que trazer quantidade, além dos elementos de coerência e de coesão. Eu vi aqui um erro de digitação, senhores me perdoem, tá? Faltou um E aqui, a palavra aceitabilidade. Certo? Vamos lá? Na letra E, temos aqui a situacionalidade textual. O que é isso, tenente? Ora, todo texto, gente, ele é produzido em um tipo de ambiente. Esse ambiente que eu estou falando, no momento onde eu estou fazendo aqui a mesa, não é isso que eu estou falando. Essa situacionalidade diz respeito ao momento da produção do texto, mas de forma ampla, vamos assim dizer. Se eu estou construindo o texto no universo da nossa corporação, ele tem uma situacionalidade, ele tem uma pertinência contextual. Então vamos lá. Diz respeito à pertinência e à relevância do texto no contexto. Qual é o nosso contexto? O contexto da Corporação Policial Militar, que tem toda uma característica própria, que abraça situações muito pontuais. Situar o texto é adequá-lo à situação sociocomunicativa. Aí você vai me dizer, então, tenente, nós estamos trabalhando com um texto em um ambiente nosso, corporação, polícia militar, exatamente, e eu vou levar esse texto para um outro ambiente, quer seja do governo, quer seja do empresariado, quer seja, enfim. Então, ora, quando vamos trabalhar um texto, temos que observar essa situação de particularidade. Já imaginaram? Nós carregamos muitos jargões militares, por exemplo. Então, vamos preparar um texto e vamos enviar para um órgão externo da corporação. E vamos enviar esse texto com toda essa carga comunicativa própria e particular da corporação. Será que lá fora eles iriam entender esse conteúdo? Ora, se o texto abraça uma situacionalidade interna, tudo bem, ele pode até conter em um ou outro momento alguma situação que não cause prejuízo à situação do texto, certo? Mas se ele vai ser produzido mesmo no ambiente interno para uma situação de ambiente externo, eu tenho que me preocupar exatamente com a linguagem, com a direção do texto, com a pontualidade do texto, sem deixar dúvidas, sem deixar rastros. Acho que ficou claro, né? Bem, é a adequação do texto a uma situação comunicativa no contexto, já expliquei. A situação orienta o sentido do discurso, tanto na sua produção quanto na sua interpretação. Então, cuidado com o nível vocabular que a gente vai utilizar. Se o texto é produzido no ambiente interno, geralmente nós colocamos jargões policiais que muitas vezes não são compreendidos no ambiente externo da corporação, senhores e senhoras. Então, temos que ter algum cuidado em relação a isso, certo? A situacionalidade ela exerce um papel relevante na construção da coerência, visto que uma sequência linguística considerada incoerente em uma situação pode ser coerente na outra. Então, eu acabei de falar, muitas vezes esse texto no ambiente interno ele é coerente, mas se você leva para um ambiente externo com a mesma carga lexical, o mesmo vício comunicativo, o mesmo jargão, o que quer que seja, ele vai ter uma situação interpretativa diversa, certo? Peço mais uma vez desculpas por situação de digitação, mas na verdade aqui não foi digitação. Esse conceito ele foi retirado de um livro um tanto quanto antigo e ele permaneceu aqui o acento trema que já foi retirado da nossa grade vocabular. Certo? Vamos lá. O texto tem que ter informatividade, claro, lógico, evidente. É para isso que o texto serve. É para que ele informe, certo? Mas tome cuidado. Quanto menos previsível se apresentar o texto, mais informatividade ele vai trazer. Como assim? Não entendi. Olha, tanto a falta quanto o excesso de previsibilidade, de informatividade, são prejudiciais à aceitação do texto por parte do leitor. Um bom índice
de informatividade atende à suficiência de dados. Entendente? Não entendi. Ora, são aquelas perspectivas do texto prolixo. Tá? Quanto mais pontual, mais preciso, mais enxuto for o texto, mais precisa chegará a informação ao seu interlocutor. Muitas vezes o texto fica dando voltas, 3 páginas para dizer a mesma coisa, para depois chegar ao seu ápice, né? Ao que ele quer tratar especificamente. Ora, gente, não há necessidade de se explicar. Se realmente houver a necessidade, tudo bem, mas explicar a situação em 2, 3 parágrafos torna o texto enfadonho, né? E aí a gente vai cair na perspectiva, né, de se afastar o leitor do texto, no sentido da atenção que se quer dar ao que está ali escrito, certo? O excesso de informatividade pode ser rejeitado pelo interlocutor, que pode não processá-lo. Né? Essa informação pode não ser processada porque você vai desviar a atenção do interlocutor. O ideal é que o texto se mantenha em um nível mediano de informatividade, ou seja, que ele traga novidades, mas que sejam ligadas a dados conhecidos, ou seja, não vamos ficar dando aí voltas no texto, certo? Para explicar aquilo que já foi dito. Seja preciso, seja coeso, né? Que o texto seja enxuto, que o texto seja pontual no sentido que ele quer dizer, certo? Todo mundo entendeu? Creio que sim. Tá? Bem, o último elemento, se não me falha a memória, né? Eu acho que é esse aí, a intertextualidade, tá? Concerne aos fatores que ligam a utilização de um texto dependente do conhecimento de outros textos. Ou seja, um texto vai ser construído, em cima de algo que já foi dito. Ou seja, são elementos, gente, que perpassam as informações. Quando nós começamos a trabalhar com exemplos, por exemplo, fui redundante agora. Quando a gente começa a trabalhar com exemplos e faz referência a essas situações já ocorridas dentro de um contexto, vamos começar um ofício. Ora, a situação da intertextualidade. Eu vou responder um ofício que chegou do Ministério Público, por exemplo. Já coloco lá no referencial o texto, o indicativo de que vai ser uma resposta, porque se eu trago lá referência, coloco o ofício número tal do Ministério Público e já começa meu texto, né? Atendo-se ao conteúdo trazido no ofício número tal, lavrado por... Aí vai colocar lá o nome da autoridade, ou seja, é uma intertextualidade, certo? Eu estou tratando, não vou dizer todo o conteúdo que já foi dito no ofício, já enviado para mim, que serviu como base, mas ele está atravessando sim a ideia do texto, ok? Fatores que fazem tanto a produção quanto a recepção de um texto dependente do conhecimento que os agentes envolvidos no processo comunicativo têm de outros textos. Ou seja, um texto alimenta outro texto, gente. Certo? Um texto alimenta um outro texto. Uma ideia alimenta uma outra ideia. E esses contextos têm que estar abraçados dentro de um documento quando nós vamos elaborá-lo. Então, se eu vou tratar de algum tema, esse tema já é de conhecimento mútuo, eu tenho que dar pistas a todo momento, né, dessa intertextualidade. São textos que atravessam um outro texto. Eu trouxe aqui esse exemplo de intertextualidade para ficar bem claro para todos nós. Veja só, temos aí uma charge, né, que mostra uma viatura policial, um policial e um grupo de turistas, e o turista pergunta: quanto custa o aluguel do Caveirão? Queremos passear tranquilos pelo Rio de Janeiro. Ora, onde é que está a intertextualidade nessa mensagem? A intertextualidade é que, para quem observa a situação do intertexto, isso aí é uma crítica, logicamente, uma charge com uma crítica, né, trazendo a menção da violência no Rio de Janeiro. E os turistas vão se sentir muito mais tranquilos se estiverem fazendo visitas, né, aos pontos turísticos do Rio de Janeiro, se estiverem no Caveirão policial, porque ali eles vão estar seguros. Mas qual é a situação do contexto, da intertextualidade? Todos já conhecem ou já viram notícias, né, da violência no Rio de Janeiro. Então, nesse contexto, isso aí é intertextualidade. Se eu não tivesse conhecimento disso, desse conhecimento prévio, né, da situação da violência no Rio de Janeiro, essa charge aí não teria... eu não
entraria nesse contexto. E olhe que há mais uma situação de contexto que nós temos que observar aí, a palavra caveirão, okay? Ou seja, se eu não tiver também conhecimento desse intertexto, do significado dessa palavra, né, que é um nome também dado de forma bastante particular para esse veículo, certo? Que para outras pessoas podem não conhecer. Se a gente não conhecer esse intertexto, não vai conhecer a mensagem. Ficou claro aí? Espero que sim, que tenha ficado claro o exemplo da intertextualidade. Nós vamos trabalhar isso de forma mais efetiva nos nossos exercícios. Bem, vamos entrar agora no ponto crucial da situação do texto, tá? Que é o argumento. Tá? O argumento é a produção de texto. Ora, gente, eu costumo classificar, apesar de não trazer tanta situação conceitual no sentido do argumento, porque todo mundo já sabe o que é argumentar, né? Trazer para si ideias que façam convencer, né? Trazer para si não, trazer para o outro ideias que façam convencê-lo daquilo que eu quero, daquilo que eu quero solicitar, daquilo que eu quero expor, certo? Eu trouxe aí também uma outra charge, um exemplo ilustrativo, figurativo, né? Tem assim, um argumento antigo, mas que ainda teimam em usar. Veja, século XV, né? Se a Terra é redonda, então explique isto, né? Então aqui tem uma pessoa com uma régua, né? Mostrando uma linha reta, certo? Para que a pessoa traga um argumento diferente do que diz respeito à situação da forma circular da Terra. E aí, como a gente iria tratar isso, né? Temos aqui o século XVII, se a gravidade existe, então explique, né? Um pássaro voando, certo? Qual o argumento? Né? Lógico que o argumento vai estar nos dois objetos aí. Eu vou tratar logo de todos, né? Para que eu faça a explicação mais holística, mais profunda. Século XIX, se a evolução é real, então explique isto. Tá? Temos aqui uma outra situação. E século XXI, se o aquecimento global é um fato, então também explique isso, certo? Então todas essas situações aqui, elas dizem respeito ou a um dado científico, ou a um dado biológico, ou alguma situação contextual, que exigem uma capacidade do indivíduo para explicar, certo? Bastante profunda e convincente. Ou seja, são elementos que eu vou utilizar dentro do texto para chamar a atenção e levar ao interlocutor a entrar na minha ideia, né? Naquilo que eu quero tratar. Nós já tratamos argumentos desde criancinhas, tá? Desde pequenos, quando vamos pedir alguma coisa aos pais, quando vamos negociar a situação de sair ou de chegar, isso tudo é argumento. Tá? No nosso cotidiano de trabalho policial, utilizamos muito também a situação de argumentos, só que a gente não percebe. O argumento está presente em todo o nosso cotidiano, uma vez ou outra. Então, qual é o conceito de argumento, gente? É o conjunto de proposições que utilizamos para justificar, provar, dar razão, suportar algo. Ou seja, esse conjunto de alimentos serve para que a minha ideia seja aceita em algum momento textual. É o meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, certo? Fazendo com que esta pessoa mude, o ponto de vista de maneira de agir. Ora, gente, então essa forma com que se apresenta o texto tem que ser bastante pensada, articulada, para que eu consiga essa mudança de ponto de vista. Ou seja, é um pensamento através do qual é possível entender, deduzir algo. Eu leio, deduzo, entro no contexto que você quer, que você me apresentou, e eu o aceito, certo? Nós vamos trabalhar o argumento com produção de texto oficial lá nas partes práticas da nossa disciplina, certo? E vamos entrar agora em alguns elementos que a gente deve evitar, certo? Eu sei que vocês todos já passaram por isso, a gente estuda isso desde os bancos escolares até agora, eu vou ser bem sucinto, bem breve, certo? Mas que tomem cuidado, porque são elementos importantes. Figuras de linguagem, muito cuidado, gente, com o uso de algumas dessas figuras de linguagem, porque elas empobrecem o texto, elas fazem com que a gente tenha uma visão muito pequena do texto, inclusive algumas pessoas apresentam algumas situações até preconceituosas em relação a quem produzir o texto por conta de alguns elementos de figuras de linguagem. Vamos lá. A catacrese,
certo? Uma metáfora que se usa não por criatividade, mas por não existir uma outra palavra que substitua o nome. Se alguém conhece, por favor, me diga. Mas a gente utiliza pé de mesa, céu da boca, o braço da cadeira, cabeça do alfinete, do alfinete, perdão, leito do rio, né? Mão de direção, certo? Então, o que fazer, tenente? Ora, o quanto você puder evitar, melhor, certo? Então, ele estava na mesma mão de direção que eu. Mão de direção, ele estava na mesma direção que eu, certo? E muitos deles se apresentam, inclusive, como vícios de comunicação, certo? Bem, isso é catacrese, um nome estranho, mas os elementos das figuras de linguagem são meio estranhos mesmo. Os nomes, né, as nomenclaturas são meio estranhas mesmo. Não vamos aqui ficar assustados com isso. As metáforas, a gente sabe, né, dizer uma coisa, né, querendo falar uma outra, dizer que uma coisa é outra porque há semelhança entre elas. Ó, seus olhos eram duas esmeraldas. Cuidado com esses elementos comparativos dentro do texto. Elas empobrecem o texto, certo? Esse é um elemento metafórico, certo? Seus olhos brilhavam, seus olhos, enfim, duas esmeraldas não. Duas esmeraldas são outras situações que não tem a ver nada com olhos no sentido figurativo, metafórico. Tá? Cuidado com a metáfora e a comparação. A comparação a gente está fazendo menção de uma coisa em relação a outra. Ó, metaforicamente eu digo que alguém é um sol, né? Você encontra com alguém e diz, olha, chegou aí, nossa, você é um sol, você brilha demais. Não, isso é metafórico. Ninguém é um sol, tá? Mas se eu falo, você é como um sol, eu estou comparando, tá? Você é como um sol. Cuidado com esses elementos, não confunda a metáfora com a comparação. São elementos diferentes, eu trouxe aí apenas para pontuar. Cuidado com a metonímia, eu falei que os nomes das figuras de linguagem são estranhos, né? Metonímia é a substituição de um termo por outro, né? Por existir uma relação entre eles. Isso a gente fala no nosso cotidiano, a gente nem pensa, gente. Olha, ele comeu uma panela de macarronada. Ele comeu macarronada, ele não comeu a panela, certo? Eu adoro ler Rubem Fonseca. Você não lê Rubem Fonseca, você lê a obra de Rubem Fonseca, certo? Então, cuidado com esses elementos de metonímia. Eu trouxe, inclusive, alguns outros exemplos para que a gente perceba. Ó, olha, a metonímia, a marca pelo produto, ou seja, nós abstraímos o produto porque a gente faz menção à relação à marca. Ó, Bombril, quando deveríamos dizer esponja de aço, Band-Aid, como quando a gente deveria dizer curativos descartáveis, estamos lembrando da marca. Aqui no Bombril estamos lembrando da marca ao invés da esponja de aço. Hastes flexíveis, né? Comumente a gente fala cotonete. O estranho, sabe o que é? A gente pega um outro produto, perdão, o mesmo produto de uma outra marca e a gente, eu vou comprar esses cotonetes aqui. Né? Não se chama, é de outra marca, mas a gente está falando cotonete. Né? Olha o Yakult, né? Certo? O Yakult, todos os leites fermentados nós temos o costume de chamar Yakult porque foi o mais famoso, nem sei se existe mais. Né? E a maisena, a tradicional maisena, gente, já uma marca, é a marca, né? Só que o amido de milho, né? Há várias marcas de amido de milho, mas a gente chama maisena. Então, todos esses elementos aqui é metonímia, quando você substitui um nome por outro, certo? Porque ele tem essa relação. Mas cuidado com isso, certo? Isso pode trazer, inclusive, algum problema na hora de produzirmos uma parte, por exemplo, e você faz menção a uma coisa em relação a outra. Não estou lembrando agora de um elemento de metonímia, mas, enfim, dentro do nosso contexto, eu vou trazer esse exercício para vocês. Olha aqui outro exemplo de metonímia. Eu já li Machado de Assis, agora quero devolver. É só uma brincadeira, uma charge aí, para ficar bem claro, né? E a mulher diz aqui, ó, a bibliotecária diz, ressuscitou, né? Porque a gente fala assim, eu já li Machado de Assis inteiro. Como você leu Machado de Assis? Você leu a obra de Machado de Assis, certo? Ok. Anáfora é a repetição de termos no começo das frases, evitem isso. A gente faz isso a todo tempo. Uma licença poética pode, gente. Na licença poética a gente consegue fazer isso. Ó, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, né? Estão lembrados de quem é, de onde se trata esse texto, né? Esse texto foi musicado, né? Ele, na verdade, é um poema de Drummond, né? E esse poema ele foi musicado, mas veja, ele traz aqui si, certo?
tá? E cuidado, evitem essa repetição no início das frases, certo? Tanto no início como dentro das orações, tá? Nada de educação, nada de saúde, nada de emprego. Este país está à beira do precipício. Se você quiser ressaltar com contundência, tudo bem, certo? Mas cuidado, tá? Há prejuízos em relação a isso. O pleonasmo. No pleonasmo, cuidado, gente. Nós apenas prestamos atenção no pleonasmo vicioso, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima. Mas cuidado, é a repetição enfática ou redundante de um termo que soa desnecessário. Olha, o correio detém o monopólio exclusivo, né, da entrega de cartas no Brasil. Olha, se é monopólio, né, ele tem essa exclusividade, então é um prejuízo aí, já é um pleonasmo, certo? A noite escura da Amazônia. Não existe um outro tipo de noite que não seja escura, certo? Então a noite é escura. Isso é pleonasmo também, tá? Ele é o elo de ligação da tropa. Ó, para que serve um elo, se não para ligar, certo? Isso é pleonasmo, então cuidado com isso, tá? Então nós temos o pleonasmo vicioso. Eu coloquei aqui um exemplo. Ó, o assaltante subiu para cima do telhado, né? Se ele subiu, foi para cima. Os times já entraram dentro do campo. Ó, entraram dentro do campo. Não deixe de ser, perdão, não deixe o seu orgulho derrubar você para onde? Para baixo, né? Se você vai derrubar para cima, é meio estranho. Isso é pleonasmo vicioso. Esse texto está pobre, tá? O assaltante subiu no telhado, né? Os times já entraram em campo. Não deixe seu orgulho derrubar você, né? Enfim, só isso, certo? Inclusive eu trouxe aqui, né, uma lista grande de pleonasmos viciosos para que todos observem aí, apenas como exemplo. O vereador municipal, gente, o vereador só pode ser do município, não pode ser do estado, né? Superávit positivo, se houver superávit negativo, né, tem um problema na economia. Anexo já está junto, né? Então você coloca anexo, né? Estava anexo junto ao documento, né? É redundante, é vicioso. Não se encara de frente, perdão, não se encara a não ser que seja de frente, certo? Encarar é de frente, então cuidado, né? Então, essa lista aí vai ajudar a todos aí no sentido de evitar esses vícios que deixam o texto bastante pobre. Cuidado com isso, certo? E temos o pleonasmo literário, ou seja, que é aquele permitido, né? Nós fazemos isso, sabe, quando a gente fala que há uma permissividade na literatura, né? Se colocar, mas porque é um texto literário. Utilizado para destacar uma ideia, sendo muito encontrado na linguagem literária. Nesse caso, não é considerado erro, né? Encaixando-se no contexto, né, da licença poética. Então tá aqui, ó. E eu, 20 anos desde aquele dia, quando com os olhos eu quis ver de perto. Ora, os olhos, se você com os olhos eu vi de perto, né? Veja, quando eu vi de perto, certo? Porque você só pode ver com os olhos, você não pode ver com outra situação, a não ser que a gente esteja aí tratando de outra situação tátil, né? Eu não consigo enxergar, então eu enxergo, entre aspas, com as mãos. Ainda assim, né? Temos que tomar cuidado com isso, certo? Cuidado com a ironia, a expressão maliciosa. Se você colocar determinada palavra no diminutivo, como está aqui, ó, ele é um santinho mesmo. Ó, isso aqui já denota uma certa ironia. Mas a gente pode fazer ironia, gente, com algumas palavras de cunho maliciosos ou de críticas, certo? É uma intenção sarcástica de dar esse efeito no texto, então tomem cuidado com isso, certo? A onomatopeia, que é a representação de sons dentro das palavras. Eu dei até um exemplo em sala de aula, né? Uma vez eu tive acesso a um texto na corporação, onde o indivíduo fazia o relato de uma ocorrência e em um dado momento, ele, para representar o som de tiros, ele colocou lá e nesse momento ouviu-se estampidos, pá, pá, pá. Tá? Ou seja, para representar os sons dos tiros. Não, não façam isso, certo? Empobrecimento textual para o nosso contexto não cabe. Certo? Ok? Todo mundo entendeu? Bem, a ambiguidade, o nome já diz, né? O texto ambíguo, ou seja, quando a gente tem duplicidade de entendimento, duplo sentido. Ó, o policial matou o ladrão dentro da sua casa. Ora, foi dentro da casa do ladrão ou dentro da casa do policial? Né? Essas situações podem ser cometidas por erros léxicos, emprego verbal, no infinitivo, na acentuação, certo? Você trocou um acento, mudou o sentido da palavra, então vai causar ambiguidade.
certo? Secretária e secretaria, por exemplo. Né? Se você não acentua, em um dado momento pode cair em situação de ambiguidade aí, certo? Ok? E os vícios de linguagem, esse é o nosso último tópico, certo? Que podem estar presentes na ortografia, na pronúncia, na situação da morfologia. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Ó. Não vamos tratar situações mais pontuais da gramática, eu já falei, né? Mas temos que observar, olha, proeza, né? Ao invés de proeza com Z, na pronúncia, incrustar ao invés de incrustar, que é o correto. Na morfologia, cidadãos ao invés de cidadãos, muito cuidado, né? Esses são erros bárbaros, como a gente fala, né? Ele cumprimentou a todos. Cumprimentou, de dar, né? De medir, certo? Então você imagina um cidadão medindo o outro, né? em um ambiente, né? E os estrangeirismos, cuidado, certo? Com os estrangeirismos, que quando você utiliza palavras da língua estrangeira dentro do da nossa comunicação em língua portuguesa. Solecismos, né? Temos barbarismos e solecismos. Concordância, cuidado, né? Sobrou muitas vagas, né? Não sobraram muitas vagas. Tá? Hoje assistiremos o filme, não assistiremos ao filme, certo? Colocação, me empresta o carro? Não, empresta-me o carro, certo? Então, são erros de sintaxe, né? Ou seja, de arrumação dentro do conteúdo, né? No sentido de dar harmonia à estrutura do texto, contra as normas de concordância, de regência, de colocação. Então, aqui tem o erro de concordância, tem o erro de regência, né? Porque o verbo assistir, ele tem dois tipos de regência. Assistir ou é dar assistência, assistir ao é de ver. Né? Certo? E colocação, né? Me empresta o carro, não podemos fazer isso quando estamos começando frase, sim depois, empresta-me o carro. Certo? Bem, gente, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Essas últimas situações aí que eu passei para vocês, a gente vai pontuar com exercícios que a gente deve evitar, que seguirão juntos a essa aula daqui. Gente, estou à disposição de todos. Quem quiser, estão aí os meus e-mails já dispostos, podem mandar as dúvidas. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.